Boa noite! E aí, quem que vai chegando aqui comigo para a live? Enquanto vocês vão chegando, eu vou fixar aqui o tema. Para dar o tempinho aí de vocês chegar. Bom, enquanto vocês estão chegando, eu vou fixar o tema aqui, tá bom? Muito bem, estou fixando aqui para ficar mais fácil para quem for chegando saber do que a gente está falando, tá bom? Boa noite para quem já está chegando aqui. Cadê as guerreiras que vão estar aqui comigo nessa quinta-feira de feriado? Vamos lá, quem que vai falar? Quem que vai entrar aqui para conversar comigo sobre exaustão materna na pandemia? Tem pano para manga aqui hoje, hein? Muito assunto. Cadê as mães exaltas? Acena aí. Tem mãe exausta aí, gente? Tem muita, né? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Muito bem, obrigada para quem tá chegando. Quem estiver chegando, então, eu vou... Oi, Carla! Quem for chegando, então, Mi, boa noite! Eu peço para vocês ir colocando não, peço para vocês clicar no aviãozinho aqui embaixo para chamar mais mães aqui para esse papo, para essa nossa conversa aqui sobre exaustão materna em tempos de pandemia, tá bom? Muito obrigada para vocês que já chegou. As guerreiras aqui da quinta-feira de feriado, estamos aqui. Até porque temos poucas possibilidades de estar em outro lugar que não seja em casa, né? Mas enfim, estamos aqui, né? É uma escolha também a gente estar aqui nessa live e conversar sobre maternidade, porque é sim a nossa prioridade, não é mesmo? Falar o quanto estamos exaustas, o quanto estamos no nosso limite com essa pandemia, com essa situação, estamos extremamente sobrecarregadas e precisamos falar sobre isso, não é mesmo? Então tá, vamos lá. Boa noite então para todas. Eu sou a Daliane, psicóloga infanto-juvenil e faço orientação de pais. Com muito prazer que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre exaustão materna. E olha que engraçado, né? Eu fiz questão de não esquecer esse detalhe que eu vou contar aqui para vocês agora. Quando eu comecei a divulgar essa live, né, sobre exaustão materna, eu utilizando ali todos os recursos que tem no Instagram, eu escrevi lá a palavra cansada, exausta, para ver o que aparecia de figurinha para me aproveitar lá para fazer a divulgação. Gente, parece incrível, mas só aparecia figurinha de mãe. Até o Instagram sabe que não tem pessoa mais cansada e mais exausta do que mãe. Convido vocês a fazer esse teste, tá? Não é brincadeira, é real que eu tô contando aqui pra vocês, tá? Quando eu digitei lá no figurinha lá do Instagram, digitei lá a palavra cansada e digitei a palavra exausta. Só apareceu figura de mãe. Foi muito mais fácil, não precisei ficar procurando. Você tá rindo, né, Mi? Mas é de nervoso, né? É isso mesmo. Porque, gente, eu entendo que ninguém está mais cansada nessa pandemia. Claro, né, gente? Com todo respeito, com exceção dos profissionais aí da saúde, que estão na linha de frente de tudo isso. Mas fora eles, ninguém. Nenhum outro ser mortal está mais cansado do que as mães. Ninguém. E nós vamos entender o porquê disso, tá? A gente vai falar um pouquinho. Porque, na verdade, né, eu entendo o seguinte, que a mãe real,
você que está aqui me ouvindo, independente da existência ou não dessa pandemia, nós já somos seres sobrecarregadas, né? Nós já vivemos aí sobrecarregadas com infinitas atividades, com muitos afazeres, né? Então, de certa forma, isso não é de hoje. O fato de ser mãe já nos torna pessoas aí que têm que lidar com multitarefas, multifunções, não é? Aí a Carla tá dizendo que ela é os dois. Além de ser mãe, você é profissional da saúde? É isso, Carla? Ô, coitada, deve ser uma barra mesmo que você tá vivendo, hein, menina? É isso mesmo que eu entendi? Você é as duas coisas? Além de ser mãe, né, que já não é pouca coisa, você também é da área da saúde. Ah, perfeito, isso mesmo. Então, nós mães, né, independente da pandemia, nós já temos uma rotina exaustiva, né? Nossa rotina por si só já é uma rotina de muito trabalho, porque nós vivemos aí equilibrando pratos, né? A gente vive aí tendo que realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Quando a mãe, além dela ser mãe, além dela ter que lidar com as coisas, com as questões de mãe, que já é muita coisa, ainda ela trabalha fora, piorou, né? Aí já é, nossa, a gente não consegue imaginar, né? Como que é difícil ter que lidar com tudo isso. E as mães que, por opção, preferem ficar em casa, gente, ficar em casa com os filhos não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é? Porque às vezes quem tá de fora, muitas vezes até o marido de uma forma muito errada, imagina que quando a mãe tá em casa com os filhos, ela tá de boa. Quem é a mãe que fica em casa de boa com os filhos, gente? Pelo amor de Deus. Não tem, né? Não tem como. É muito trabalho. É muita demanda. O filho em casa com a mãe demanda demais da gente, né? E aí a gente tem que conciliar isso com os afazeres, com as tarefas, com toda aquela rotina exaustiva e incansável que não acaba, não tem fim, né? Dentro de casa. Aí agora vamos pensar, gente, tudo isso na pandemia. Pelo amor de Deus. Quem tá surtando? Eu tô. Eu tô, né? E a gente não fala sobre isso, né? A gente não fala sobre isso. A gente omite isso, sabe por quê? Porque a sociedade não tá preparada para isso. Porque de uma forma muito errada, de uma forma muito distorcida, a sociedade ainda espera que a mãe sorria, que a mãe dê conta de tudo, né? E de que nós, né, pelo simples fato aí de termos parido aquela criança, de ter parido aquele filho, a gente não pode reclamar. A gente tem que ficar, ó, de boca fechada. E isso não é verdade. A gente precisa sim falar, a gente precisa sim, porque nós temos os nossos direitos, nós pagamos os nossos impostos, então nós temos sim que falar o que sentimos, nós temos sim, né, que fazer com que as coisas melhorem ao nosso favor. E estamos cansadas. E com a pandemia, isso triplicou de tamanho, não é mesmo? Né? Então vamos lá. Por que a gente não fala sobre isso? Porque a gente aprendeu que não pode reclamar da maternidade. A gente aprendeu que temos que ficar felizes, né? Ah, mas você, nossa, é uma dádiva, é algo divino, é algo lindo e maravilhoso, não pode reclamar? Mas espera aí, quando eu falo que eu estou cansada, quando eu falo que eu estou exausta, eu não estou reclamando do meu filho. Eu não estou reclamando da maternidade. Eu só estou cansada, poxa. Eu só estou exausta.
né? Falar que está cansada, falar que está exausta, não tem relação alguma com o amor imenso, infinito e imensurável que a gente tem pelos nossos filhos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí a sociedade cria algo nesse sentido de que a gente não pode falar, de que a gente não pode reclamar. Isso gera na gente algo muito nocivo chamado de culpa. E aí quando eu tô cansada eu me sinto culpada. Quando eu tô no meu limite eu me sinto culpada. Por quê? Porque eu não posso sentir culpa. Como que eu vou sentir culpa? Vou sentir exausta se eu tô cuidando do meu filho, gente, mas é o meu filho. O que isso tem a ver? Tá? Primeira coisa, vamos tirar essa ideia da cabeça de que maternidade tem que ser algo lindo e maravilhoso. Maternidade é lindo, é maravilhoso, mas não é só isso. Não é mesmo? A maternidade real é muito difícil, cansativa, porque demanda da gente coisas que nem mesmo a gente às vezes entendia que era capaz de dar, né? Então sim, nós somos seres humanos, mãe não é super-heroína, pelo amor de Deus, vamos parar com essa ideia de chamar a mãe de super-heroína, não, nós somos reais, gente, nós cansamos, tá? Nós somos incríveis, nós somos demais, batalhadoras, qualquer outra coisa, mas menos heroína. Nós não somos heroína, nós não estamos aqui para salvar mundo nenhum. Gente, estamos aqui para lidar, para cuidar e amar o nosso filho e fazer o que é possível dentro das nossas condições. E nós temos limitações. Diferente do super-herói. Nós não somos super-heroínas. E aqui, então, entra agora, né, um fato super importante. Tanto não somos super-heroínas que nós não damos conta de tudo sozinho. Então, por isso, aqui entra pessoas super importantes aqui que nós chamamos de rede de apoio. Como está a sua rede de apoio nesse momento? Acredito que bem escassa, né? Ou quase zero. Antes da pandemia, nós podíamos contar com uma rede de apoio, que são as conhecidas avós, as madrinhas, as tias, né? E uma outra coisa muito fundamental que nós chamamos de escola. Quem tá com saudade da escola aqui? Pode levantar as duas mãos, tô levantando. Gente, como sobreviver sem rede de apoio? Como sobreviver sem as avós nesse momento, né? Como sobreviver nesse momento sem a escola, sem as pessoas que ali de certa forma amenizavam essa situação e essa exaustão, né? Tatiane, eu! É isso aí, Tatiane. Então, nós precisamos falar sobre isso, né? Sobre a falta que está fazendo a rede de apoio. Se antes nós já vivíamos cansadas, mesmo com a existência dessa rede de apoio, como estamos hoje? Né? Isso falando de pessoas que tinham uma rede de apoio, porque tem mães que nem antes, mesmo antes da pandemia, não tinham uma rede de apoio. Existem muitas que não tinham com quem contar, né? A minha rede de apoio, por exemplo, é muito mínima, porque minha mãe não mora aqui, a minha sogra não mora aqui, então o que eu tinha para contar, de fato, era a escola, ou as maravilhosas babás que a gente encontra aí no meio do caminho, né? Mas fora isso, eu e eu mesma. E mesmo com a rede de apoio, ainda assim o filho demanda muito mais da gente. Se colocar toda a rede de apoio no mesmo lugar e a mãe, o filho vai pedir atenção e vai pedir as coisas para quem? Para a mãe.
Porque isso é algo biológico, né? É algo que foi construído ali biologicamente, que é o que a gente chama de vínculo mãe e filho, né? Então, se colocar aqui dentro do ambiente as tias da escola, as maravilhosas tias da escola, as vovós, as tias, as madrinhas, as babás, todo mundo e a mãe, vai sobrar para quem, gente? É a mãe. É pra mãe que ele vai falar que tá com fome, é pra mãe que ele vai perguntar cadê meu chinelo, é pra mãe que ele vai perguntar o que ele vai comer na hora da janta. É pra mãe. Porque ele já aprendeu que é a mãe que vai garantir a sua sobrevivência. É bem isso. É bem isso, né? Porque a gente, no nosso dia a dia, ali, culturalmente, socialmente, biologicamente, nós que sustentamos nossos filhos. De todas as formas, tá? Emocionalmente, principalmente, né? E biologicamente, fisiologicamente ali, dando alimento, dando remédio no momento de dor e tudo mais, tá? Então, independente da existência da rede de apoio, não tem comparação ao trabalho materno, não tem comparação ao trabalho que a mãe exerce no seu dia a dia. Mas, enfim, ainda assim tínhamos uma rede de apoio que poderíamos contar, hoje não temos mais, né? Agora, em certos momentos aí a gente percebe uma tentativa mesmo que mínima das coisas voltar ao normal, então a gente tem voltado a deixar o filho com a avó, tem voltado a deixar o filho com a tia, mas aí as coisas voltam naquele boom, aí nós tira o filho da avó, tira o filho da tia e por aí vai. A gente está vivendo aí essa loucura diariamente, né? Então temos um ponto aqui que a gente entende que tem atrapalhado, que tem dificultado muito, que tem aumentado toda essa exaustão, que é a rede de apoio. Conta aí pra mim, como que tá a rede de apoio de vocês? Quero saber. Coloca aí nos comentários. Hoje, né? Que antes da pandemia, a gente tinha pelo menos a escola, né? E hoje, como que tá a rede de apoio de vocês? Conta aqui pra mim. Então vamos lá. Enquanto vocês vão comentando, eu vou seguindo aqui, tá? Bom, então, do dia pra noite, fiz uma colinha aqui, viu, gente? Porque é muita coisa pra gente conversar. Do dia pra noite, então, nós nos tornamos, então, com essa pandemia, mães em tempo integral, porque a gente já era mãe em tempo integral, mesmo aquela que trabalha, né? Porque aquela que trabalha, ela tá ali trabalhando, mas ela tá com a cabeça no filho, ela tá com a cabeça no que ela vai fazer de janta, ela tá com a cabeça em todas as necessidades da criança, tá? Isso é natural e não é unânime entre as mães. Então, vamos lá. Da noite pro dia, com a pandemia, nós nos tornamos, além de mãe em tempo integral, nós nos tornamos também profissional em home office, né? Profissional ali em home office, muitas das vezes, quem tá tendo essa possibilidade. Eu, por exemplo, eu tô, vamos dizer assim, 40% do meu tempo eu estou em home office e 60% eu estou na clínica. Então, eu passo bastante tempo em casa. Então, além de mãe em tempo integral, trabalhando no home office, o que mais que nós tivemos aí que nos adaptar depois da pandemia? Dona de casa, né, gente? Dona de casa, porque é um trabalho inesgotável. Quem é dona de casa aqui? Mesmo aquelas que podem contar com uma certa ajuda, né? Sempre sobra muita coisa pra gente fazer ainda, não é mesmo? Então, além de mãe, além de profissional em home office, além de dona de casa, surgiu uma outra tarefa aqui. Quem arrisca contar pra mim? Quem arrisca contar aqui? Qual que é essa quarta atribuição aqui? Não é difícil, né, gente, pensar.
Quem arrisca? Opa, ai gente, tô fuçando aqui uma hora, eu vou derrubar a live aqui. Eu tô olhando os comentários. Quem arrisca me contar? Qual que é? Além de mãe em tempo integral nessa pandemia, além de trabalhar em home office, né? Muitas estão trabalhando, além de ser dona de casa, gente, ser dona de casa já é muita coisa. Ser mãe já é muita coisa. Qual que é a quarta? Muito bem. É isso aí, professora. Gente, precisamos falar sobre isso, não dá, né? Vocês concordam comigo que não dá? A gente precisa falar sobre isso. E por que a gente não fala? A gente não fala porque a gente entendeu, né, culturalmente, que nós precisamos dar conta de tudo, de que toda a responsabilidade de tudo que acontece na vida do nosso filho, a culpa é nossa. Mas não é, tá? Não é culpa nossa. O nosso filho, sim, ele depende muito da gente, nós temos aqui uma parcela imensa, né, de interferência, de influência na vida do nosso filho, mas não é total. Ela precisa ser compartilhada, tá? E aqui, quando eu falo ela precisa ser compartilhada, não é precisa no sentido de que é uma escolha, não é uma escolha, tá? A gente não, por exemplo, o profissional que é capacitado, né, para ensinar o nosso filho, gente, fez pedagogia por 4, 5 anos. Por que a gente acha que da noite pro dia a gente tem que ser professora? Por que a gente se culpa por não estar sabendo lidar com essa situação? Nós não temos essa formação. E mesmo, tá? Porque eu sei que tem muitas mães professoras. Eu sou professora, né? Temos muitas mães professoras. Só que não podemos confundir os papéis. Uma coisa é você ser mãe do seu filho, outra coisa é você ser professora, né? Porque uma professora, ela vai lidar de uma forma com o seu filho, de uma forma minimamente neutra, coisa que a mãe não faz. A mãe quando ela vai estar ali ensinando o seu filho, quando ela está ali do lado, ajudando ele a fazer o dever, ela está toda influenciada emocionalmente, afetivamente. Não é a mesma coisa. Nós precisamos entender isso, que o nosso papel não é esse. Nós já estamos tendo que lidar com coisas tão complexas, com coisas tão grandiosas, que lidar com isso não é a nossa responsabilidade, né? Não é nossa responsabilidade de ensinar e educar a criança nesse sentido de aprendizagem. Não é. E a gente precisa se livrar dessa culpa, a gente precisa se livrar dessa pressão, né? Dessa culpa aí que jogaram nos nossos ombros, dessa responsabilidade que não é nossa. Isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser dito. Dito para quem? Dito para nós mesmos primeiro, né? Eu preciso entender isso e incorporar isso em mim, de que eu não sou a professora do meu filho, eu sou a mãe dele. E que sim, eu não vou dar conta de lidar com questões que não me pertencem. O professor estudou, se preparou, né? Anos aí fazendo pedagogia para conseguir dar aula, para conseguir ali minimamente controlar todas aquelas fatores externos que acontecem no momento de aprendizagem. Então, nós não sabemos lidar com isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque nós estamos lidando agora, nesse momento, com algo muito maior, gente. Sabe o que é? Sobreviver. Nós estamos tendo que lidar diariamente com algo muito maior, muito mais complexo, que é
manter a nossa sanidade mental, porque é isso que vai garantir que nós tenhamos qualidade de vida em tempos tão difíceis. É isso que vai garantir que eu não adoeça, que meu filho não adoeça. Porque se eu deixo isso acontecer, se eu perco a minha saúde emocional, aí, gente, aí, com perdão da palavra, aí ferrou. Né? Aí a casa cai. Então a nossa preocupação, a nossa prioridade agora é essa. Não é ensinar o nosso filho, sabe? Não é fazer com que ele aprenda nesse momento. Claro que é importante, tá, gente? Claro que é importante. Mas não precisa ter essa cobrança. Primeiro, converso muito com muitos professores, tá? Na minha profissão, no meu dia a dia, minha realidade é essa de lidar com professores, de conversar com professores. E eles sabem, gente, eles entendem a situação. Eles sabem que não é adequado para criança as aulas online. Eles sabem disso. Se eles sabem, por que a gente ainda insiste em querer fazer com que o nosso filho desenvolva algo que não é inerente a ele? Os professores falam, eu estou morrendo de dó dessas crianças. Meu Deus, como que é difícil para essas crianças as aulas online. Entendam isso, mães, e não se culpem, não se cobrem, né? Um papel que não é seu. Eu ouço isso diariamente dos professores. A aula online é um suporte, é uma estratégia criada para que as crianças não fiquem muito tempo sem ter acesso à escolarização, né? A uma estimulação. Mas querer que a criança aprenda é outra história, tá? É outra história. Os professores sabem disso, tá? Porque a criança, o que ela espera para ela aprender? Ela espera que seja algo divertido, lúdico. Ela precisa da atenção plena do professor, né? Ela precisa de ser ouvida, ela precisa de sentir que o professor está ali se importando com ela. Isso é tudo ao contrário do que a aula online oferece, tá? Não estou aqui para criticar a aula online, não é isso, porque essa é a única exclusiva alternativa que temos hoje. Mas é para te dizer, mães, que vocês estão exigindo algo de vocês que nem os professores estão conseguindo. Tá bom? Então vamos esperar, vamos aguardar, vamos crer que dias melhores virão, né? E depois que isso passar, aí nós vamos pensar o que a gente vai fazer, como que nós vamos recuperar, né? Esse atraso, essa lacuna aí que vai ficar aí na aprendizagem dos nossos filhos, tá bom? Vamos nos cobrar menos, viver um dia de cada vez e não sobrecarregar a nossa mente com coisas que talvez não seja importante nesse momento, tá bom? Bom, e aí, dando sequência, nós precisamos então experimentar de uma certa forma a dolorosa sensação da aceitação, tá? Agora nós vamos iniciar um papo aqui sobre o que nós podemos então fazer para minimizar essa exaustão materna aí que nós estamos vivendo claramente, né? O primeiro passo então para tudo isso é a aceitação. Aceitação do que, Daliane? A aceitação, minha gente, de que nós não sabemos quando isso vai acabar, tá? E a gente precisa lidar com isso. A gente precisa lidar com o fato que nós somos incríveis, somos mulheres fortes, somos mulheres porreta, mas nós não temos alternativa e nem solução para isso. Então não adianta ficar ali todos os dias se martirizando, esperando que isso acabe. A gente precisa aceitar.
que isso vai acabar sim, mas nós não sabemos quando. E aceitar já tira um peso das nossas costas, quando a gente aceita a atual realidade que estamos vivendo. Aceitar que nós não encontramos a cura para tudo isso e que nós não temos ainda o dom de produzir vacina. Não é mesmo? Então, o primeiro passo é assim, a aceitação, tá? Nós não temos controle de tudo. E nem temos que tentar ter, pelo amor de Deus. Nós não temos. E tá tudo bem a gente não ter o controle de tudo, porque dentro do que a gente tem controle já é algo imenso que a gente precisa dar conta, tá bom? Bom, e aí, depois da gente, então, caminhar por esse passo da aceitação, vem o segundo passo, então, super importante, que é o passo de viver o hoje. O que eu quero dizer com isso? Eu ouço muito, né? Por muito tempo eu também falava muito isso, mas o que eu ouço muito por aí, né? Ah, quando essa pandemia passar, eu vou voltar para academia. Ah, mas quando a pandemia passar, eu vou fazer uma dieta. Ah, quando a pandemia passar, eu vou convidar minhas amigas, nós vamos fazer um chá, enfim. Ah, mas quando a pandemia passar, enfim. E isso, sem perceber, gente, gera em nós uma frustração imensa, porque a gente vive esperando. E viver na espera é algo muito doloroso, tá? É algo que nos deixa exausta viver na espera. Viver esperando as coisas melhorarem para fazer coisas que talvez a gente demore um pouquinho mais para fazer, né? Então, nós precisamos viver sim o hoje. E nós temos que pensar o seguinte, que nós não estamos lidando só com as nossas emoções. Seria mais fácil, não é mesmo? Nós não estamos lidando só com os nossos sentimentos. Nós estamos lidando também com as emoções e os sentimentos dos nossos filhos, porque eles são codependentes nossos. Todas as emoções que eu tenho, eu estou passando para o meu filho. Então, se eu vivo aqui nessa expectativa de esperar a pandemia passar e ele está aqui ouvindo isso, mãe, posso ir na casa do meu amiguinho? Filho, hoje não, quando a pandemia passar, você vai. Mamãe, a gente pode fazer tal coisa? Hoje não, filho, quando a pandemia passar, a gente vai fazer. Então, percebe? O quanto que isso também nos torna um ambiente e torna a nossa rotina exaustiva. E nós estamos passando isso para o nosso filho também, que é um serzinho tão pequeno, por vezes, né? E eu digo aqui dos pequenos, mas os adolescentes também estão extremamente irritados com tudo isso. As crianças maiores, com essa espera, com essa expectativa de que vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, tá? Então vamos viver o hoje. Faça o que você gostaria de fazer, mas faça hoje. Ah, mas como? Adaptando a realidade. Nós precisamos adaptar. Adaptar aquilo que a gente faria se não tivesse a pandemia, adaptar à realidade de hoje, tá? Nós precisamos trazer para o nosso dia a dia um sentimento mínimo de normalidade, porque senão isso gera ansiedade, gera frustração, é angustiante viver assim. Então nós precisamos lidar com isso de uma forma melhor. Então, viva o hoje. Pense nas possibilidades que o hoje está permitindo. Quem mora em Sertãozinho existe algumas possibilidades, quem mora em Ribeirão Preto são outras, quem mora em outro estado são outras possibilidades, porque a pandemia está diferente de um lugar no outro. Então, o que é possível dentro da sua realidade no município que você mora? Faça. Não espere a pandemia passar. Estou falando aqui de adaptações, né? Tomando os cuidados,
precauções de higienização, uso de máscara, álcool, tudo isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso, é viver o hoje. Não criar essa espera, porque essa espera também nos angustia. Isso também alimenta essa exaustão que a gente está vivendo. E aí, o terceiro passo, são 8 passos, tá, gente? O terceiro passo que eu venho falar para minimizar toda essa exaustão que nós estamos vivendo é deixar essa rotina que tá tão exausta, essa rotina que tá demandando tanto da gente, deixar ela menos exaustiva. E como que a gente pode fazer isso? Reconhecendo que nós não damos conta de tudo, tá? Nós não damos conta de tudo, não tem como a gente se virar em 4 o tempo todo, tá? Então, uma hora eu sou a mãe, outra hora eu sou a profissional que está em home office, uma hora eu sou a dona de casa, uma hora eu sou a professora. Não dá, gente. A gente precisa entender e reconhecer que nós não damos conta de tudo. Então vai ter momentos, sim, que a louça vai ficar para lavar depois, tá? Que o almoço não vai sair na hora certa, que a gente vai precisar pedir uma marmita se precisar, tá bom? Que a roupa vai ficar para lavar outro dia. E não se culpe por isso. Liberte-se dessa culpa de que a gente tem que dar conta de tudo, porque a gente não tem, tá? Bom, e aí, um quarto passo aqui também muito importante, que está também relacionado ao passo anterior, é diminuir a autocobrança, né? É diminuir essa autocobrança de que a gente precisa ser perfeita e de que a gente precisa fazer todos esses papéis aqui que a gente conversou de uma forma lindamente e perfeita. Não dá, tá? Vamos diminuir a autocobrança e entender que perfeição não existe. Gente, falar em perfeição no momento deste pandemia também é loucura, né? Olha o nível aí que tá a cabeça da mãe, né? Ficar querendo fazer as coisas tudo certinho, na hora certa, no tempo certo, da maneira correta, de uma forma perfeita, diante de um caos desse que a gente tá vivendo. Se a gente conseguir fazer, gente, já tá ótimo. Já tá ótimo, tá? Feito é melhor que o perfeito. Bom, e aí, E assim, né, gente, uma frase que eu escrevi aqui, acabei de ler. Gente, sobreviver a tudo isso, a esse caos, já é uma missão tão linda. Sobreviver a esse caos que a gente está vivendo e ainda assim, além de sobreviver, proteger a nossa cria de tudo isso, né? Manter eles ali bem, saudáveis, com a saúde mental minimamente equilibrada, já é uma missão tão linda e a gente fica ainda exigindo mais, cobrando mais da gente, né? Já pararam para pensar isso? Não é mesmo? Bom, e aí, quinto passo, né, diante disso, para minimizar, então, essa exaustão materna, entra aqui uma palavra muito importante nesse momento, que é priorizar, tá? Nós precisamos acordar no dia, né, naquela manhã, por exemplo, vou acordar amanhã, sexta-feira, e vou pensar. Nem que eu precise escrever, tá? Já que eu não dou conta de tudo mesmo, já que eu não preciso dar conta de tudo mesmo, e já que o feito é melhor que o perfeito, então eu vou sentar e eu vou priorizar o que eu preciso fazer hoje, o que é importante que eu faça hoje, e priorize. Sabe? Coloque ali as prioridades para aquele dia e viva um dia de cada vez. O que você não conseguiu fazer hoje, faz amanhã. E tá tudo bem fazer amanhã, tá bom? Não vai ter ninguém ali te cobrando, perguntando se você fez, por que você não fez. Às vezes isso é mais uma autocobrança do que uma necessidade, tá certo?
E aí, um sexto passo, também muito importante, que eu considero, é a gente olhar e entender as reais necessidades do nosso filho, tá? Quais são as reais necessidades do nosso filho nesse momento de pandemia? Será que é realmente aprender a fazer inglês? Será que é realmente ter a melhor roupa que tá na moda? Será que realmente é ele sentar às 8 horas, 7 horas da manhã na frente do computador e sair às 5 horas da tarde? Será que essa é realmente a real necessidade do seu filho? Será que ele realmente necessita de coisas, de ter, de fazer o tempo todo para que ele lide bem com essa pandemia? Você já parou para pensar que às vezes isso também te deixa exausta, te deixa cansada? De ter que pensar o tempo todo o que seu filho precisa e de procurar coisas para o seu filho fazer? Quando na verdade o que ele precisa é de você. É da sua aproximação. É da sua palavra de conforto, né? De esperança, do seu amor, do seu colo, do seu abraço, de assistir um filme com você, de fazer um bolo junto com você, de dar banho no cachorro junto com você, de você. Ele não precisa de coisas, de ter coisas o tempo todo, né? Porque nessa ansiedade de, nossa, meu Deus, mas, né, tá faltando tanta coisa para ele nesse momento de pandemia, ele já não tá indo para a escola, ele já não tá indo ver os amigos, ele já não tá indo em tal lugar, ele já não tá indo no shopping, a gente não tá indo viajar, a gente enche o nosso filho de coisas, né, para tentar suprir essa falta, quando na verdade o que ele mais precisa nesse momento é de se sentir seguro e amado, tá? Então, cuidado com os excessos, porque os excessos também nos tira a paz, né? Nos tira do equilíbrio ficar pensando nisso o tempo todo. O que eu preciso comprar para meu filho? O que eu preciso fazer? Que atividade que eu preciso pôr no computador para ele assistir? Percebe? Vamos lá. Pessoal, vamos comentando aí. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, fiquem à vontade, tá bom? Às vezes eu me perco aqui, mas eu vou olhando para ver se tem alguma pergunta. Bom, e aí, o sétimo passo, então, para a gente minimizar toda essa tensão aí, essa exaustão materna que a gente está vivendo, deixa eu tomar uma água aqui primeiro. É pedir ajuda. É muito importante, né? Nós entendermos que nós precisamos de ajuda. E muitas vezes nós reclamamos que não temos ajuda, mas em determinados momentos nós não pedimos ou não aceitamos por orgulho ou porque existe essa autocobrança de que nós precisamos lidar com tudo isso sozinhos, tá? Então faz essa reflexão. Será que eu não tenho ajuda porque eu não tenho mesmo, né? Será que eu não tenho ajuda porque eu não peço? Ou será que eu não tenho ajuda porque eu não aceito? Reflita sobre isso, tá? E entender que sim, o nosso filho, ele é nossa responsabilidade, mas nós não somos a única responsável por ele. Existem outras pessoas aí, não existe? Que também é responsável pelo seu filho. É claro que nós estamos falando aqui de mães, por exemplo, que tem o pai presente, que tem o pai ali todos os dias. Existem as mães solos, com todo o respeito, mas até mesmo as mães solos, em algum momento elas vão precisar de ajuda e tá tudo bem, né? Pedir ajuda aí para sua rede de apoio, que ela escolha, é uma escolha, ela pode escolher a sua rede de apoio, não é mesmo? Então sim, nós precisamos lidar com isso, de entender que nós precisamos sim de ajuda. E mais do que isso, tá tudo bem pedir ajuda. Não se sinta menos mãe porque você tá pedindo de ajuda, tá? Mãe boa, ó, presta atenção. Mãe boa
é aquela mãe que reconhece suas limitações e sabe o momento de pedir ajuda, tá bom? E aí, um oitavo passo e talvez um dos mais importantes aqui nesse momento atual que a gente está vivendo é o autocuidado. Como que está o autocuidado? Em que momento aí dessa sua rotina tão exaustiva você parou e fez algo por você que seja 5 minutos do seu dia? E aqui eu não tô falando, quando eu falo de autocuidado, tá, gente? Eu tô falando de skincare, não tô falando de ir fazer massagem, pagar horrores, ir na banheira de hidromassagem, fazer o furor, não sei o que, não é nada disso, tá? Tô falando aqui de coisas mínimas. Tô falando aqui de um banho demorado, tá? De passar um creme no cabelo e deixar ali, ficar ali deitado olhando pro nada. Só pensando, meditando em que seja. Tô falando de mim, que é coisas que eu gosto, mas o que você gosta, o que você faria por você no seu dia, né? Que seja 5 minutos, uma caminhada, sabe? Mas se, diante de tudo isso, o seu autocuidado for reconhecer que você não tá dando conta e só ficar quietinho num canto e chorar, tá tudo bem também. Porque aqui o choro também entra como autocuidado, tá? Não engolir o choro nesse momento tão doloroso que nós estamos vivendo entra como autocuidado, tá? Então se priorize. Sabe por quê? Mãe doente não cuida. Mãe doente adoece os filhos. Tá bom? Então se priorize. Se não for por você, se você não tem essa condição de pensar que o autocuidado é algo que tem que ser feito por você, faça pelo seu filho. Precisa estar bem, tá? Você precisa ter condições de cuidar. E doente não cuida. Ok? E aí, entra aqui também, eu acho muito importante falar sobre isso para você, mamãe que tá aqui me ouvindo, que se você chegou até aqui e entende que a sua exaustão está num nível de que você não está dormindo bem, você não está comendo bem, tá? Que você está tendo crise de pânico, que a sua ansiedade está elevadíssima, que você tem observado o humor deprimido, procure ajuda, tá bom? Existem muitos serviços aí preparados para te ouvir. Às vezes uma conversa com um profissional muda tudo. Existem os atendimentos online, para aquelas que estão mais temerosas de sair de casa ou que não têm condições mesmo de sair de casa diante dessa rotina, desse caos que a gente está vivendo. Existem os atendimentos online, tá bom? E eu me coloco à disposição caso você tenha interesse, tá bom? Bom, mas eu acho que a gente fechou aqui então os oito passos então para minimizar toda essa exaustão materna. Foi isso, gente. Fiz com muito carinho essa live, esse conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora queria responder alguma pergunta se tiver. Se não tiver nenhuma pergunta, nós já vamos chegar aqui para o final da nossa live, tá bom? Lembrando que toda quinta-feira tem live. Toda quinta, então, nós vamos estar aqui com um tema diferente. Encerrando a live aqui, eu já vou colocar a agenda para vocês terem conhecimento das próximas lives que vão acontecer. Mês de junho vai ter live toda quinta-feira, tá bom? A Tatiane comentou, colocar no papel ajuda muito a escrita. É verdade. Colocar no papel ajuda muito, porque a gente já acorda milhão, né? A gente já acorda pilhada. E aí, a nossa rotina acaba ficando toda atropelada por essa necessidade que a mãe tem de dar conta de tudo, né? Então, colocar no papel sim ajuda muito. Inclusive, foi uma dica da minha psicóloga que eu trouxe pra live. Então, colocar no papel ajuda sim, tá? Então, colocar ali qual que é as suas prioridades daquele dia, o que você pretende fazer, cumprindo devagar, passo a passo. E se não conseguiu realizar tudo,
deixa para o outro dia e tá tudo bem, né? Como eu disse, a nossa missão de sobreviver a esse caos e ainda assim proteger o nosso serzinho, gente, já é uma linda missão, né? Honrosa. Então não se cobre muito não, tá certo? Muito obrigada, viu, Tatiane, por ter ficado comigo aqui até o final. Muita gratidão pela sua vida, por você ter participado com perguntas, comentários. Deus abençoe. Alguém mais, gente? Senão a gente já vai então encerrar e eu espero vocês, tá? Espero você, Tatiane, na próxima quinta-feira. Não tô lembrando agora qual que vai ser o tema, mas no mês agora de junho, com exceção da de hoje, né? Porque nós já estamos em junho, nós vamos falar sobre conexão mãe e filho. Nós vamos falar como se conectar verdadeiramente com o nosso filho. Vai ser lindo, tá? Tô preparando aí então 4 lives top para te ajudar a você se conectar verdadeiramente com seu filho. E é uma conexão que vai fazer toda a diferença aí na relação mãe e filho, tá? Então não perco. Muito obrigada então para vocês que participou. Muita gratidão. Sempre fico muito feliz de estar aqui toda quinta-feira, de trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais, tá bom? Contem comigo, tá bom? Beijo!